Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós vamos fazer uma live hoje. Eu estou com uma convidada super especial, que é a doutora Elisa Tajara. E aí nós vamos convidá-la para ela falar um pouquinho sobre os mitos, verdades, os perigos, como cuidar toda essa parte do pré-natal odontológico dessa mãezinha aí, se ela tem condições também de poder se planejar, de poder se organizar, o quanto que é benéfico para ela conseguir fazer isso, tá? Então nós vamos aguardar a doutora Elisa entrar. Vamos chegando, sejam bem-vindos. E aí a gente começa a conversar com todos. Eu gostaria de... Oi, Ellen, gostaria de agradecer a presença de todos, Carol, as mamães, né? Quem já teve seus filhos, quem está programando ter os seus bebês, que existe uma série de medidas que quando a gente se programa, nós conseguimos, oi Mayara, conseguimos fazer com muito mais afinco, tá? Então, olha, nós já vamos aceitar. Bom, gente, é um imenso prazer receber a Elisa. Oi, Elisa, Oi, tudo Gi! bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Ó, Então, tá bom. Você tá é conseguindo me um. ver aí? Tô meio cortadinha, né? Quer subir um pouquinho mais o telefone, tá Eu vou bom? tentar aqui, calma lá, vou afastar um pouquinho. Ó, gente, é um grande prazer receber a Elisa para falar. A Elisa que já foi minha cliente, as meninas, né, que eu adoro. Verdade, né, Gi? Saudade de encontrar você. Mas Saudade tem, da gente se encontrar. mas tem esse lado bom do Covid, né? A É. gente está podendo ter esse contato virtual também, que vamos tirar proveito. Exatamente. Bom, Elisa, olha, e aí hoje estamos convidando todas as mulheres, as mamães, quem já foi mãe ou que está gestante, para entender um pouquinho melhor, né, desse processo Uhum. todo do pré-natal, dessa parte toda pré-gestacional da odontologia e o que elas podem fazer. Porque, na verdade, vira um conflito, né? Uma preocupação, e eu recebo muitas mães com essas dúvidas, e a gente mesmo fica com dúvida, e aí queria que você esclarecesse um pouquinho o que é o Nossa, muito bom. objetivo, né? O que, assim, se apresenta, por favor, e aí conta pra gente um pouquinho. Conto sim. Então vamos lá. Meu nome é Elisa Tajara Fleury, eu sou cirurgiã dentista e eu tenho uma especialidade como odontopediatra, então eu sou odontopediatra e também sou especialista em odontologia restauradora e estética, tá? Já me formei há alguns anos, então assim, tenho uma bagagem aí acumulada. Agora, o que você falou é super verdade, Gi. Na verdade, essa questão do atendimento odontológico às gestantes é cheia de mitos e de temores, né? Uhum, Por parte das sim, gestantes, por parte, às vezes, de alguns profissionais, às vezes até alguns profissionais que atendem gestante, e outros profissionais da saúde, médicos, dentistas também, né? Eu já ouvi, às sim, vezes, colegas assim super temerosos de cuidar das gestantes, né? E é super importante, é muito importante a gente cuidar dessa mulher, porque a situação ideal é que todas elas engravidem com saúde bucal plena, que não tenha uhum, nenhuma necessidade odontológica invasiva, vamos colocar assim, durante a gestação. Esse sim, é o que todo mundo quer, né? sim, Mas essa situação, apesar de ser desejável, às vezes não é obtida por todo mundo, né? Então, muitas mulheres vão ter algum desequilíbrio, alguma situação de doença odontológica, doença bucal, no meio da gestação, né? é super E comum, daí né, é Elisa? comum, é comum. Então, como é que a gente vai fazer com essa mulher? Não, você espera 9 meses, você deixa isso para lá, você lida com a dor, você fica com uma infecção.
Toma Enfim, só um analgésico, né? Como eu enfim. ouço. Ai, agora? Então, isso não é, hoje, 2020, isso não é mais aceitável, né? Porque foi-se a época que a gente via a saúde bucal como uma coisa separada do resto. Hoje é integrado, vamos pensar, um foco de infecção está no corpo da mulher, com a circulação sanguínea. Então, às vezes eu pergunto assim, né? Será que o médico deixaria uma infecção no rim, por exemplo, de uma gestante? Jamais, jamais. Jamais. Então, um foco bucal, uma infecção bucal também a gente deve levar com seriedade, né? E faz muito tempo que a gente está estudando e se habilitando para atender essa mulher com segurança, porque também não adianta atender e não entender, porque apesar de ser uma mulher normal, é uma condição especial a gestação, né? Então, Exato. a gente tem que estudar como dentista. Existem até congressos de odontologia para gestante. Eu já participei Ah, que de bacana. congresso de odontologia para gestante, com vários profissionais falando, inclusive, da nutrição. Então, a gente está aqui para isso, para promover saúde. A ideia é essa. Uhum. Ótimo. Então, Elisa, porque assim, o que a gente gostaria, na verdade, na gestação, no pré-gestacional, seria que essa mulher se programasse para a gestação, que ela pensasse, olha, tô pensando em ter um bebê, né? Que ela e o Uhum, marido fossem ao médico, fizessem os exames, fizessem as mudanças, de hábito de vida, de alimentação, de exercício e tudo para receber esse bebê, isso seria um cenário ideal, né? uhum, Mas nós estamos muito longe disso. Eu atendendo gestantes, eu percebo que o que é mais comum, na verdade, é longe do ideal. Então, o que é mais uhum. comum? Essa mãe é surpreendida ou ela já está tentando há tanto tempo que chega um momento que ela relaxa um pouquinho, né? E aí que E vem. quando se vê, está grávida. E Exato, e aí elas às vezes até emagrecer um pouquinho para isso e tal, mas o dentista não é um dos profissionais mais procurados, né? Uhum. Ali para ela pensar, olha, deixa eu dar uma olhadinha nos meus dentes, como tá, para que vai que depois acontece alguma coisa, né? Isso. Então, assim, o objetivo dessa mulher quando ela procura que ela tem que fazer um pré-natal odontológico é justamente evitar esses problemas? Como que é? É exatamente isso. Na verdade, essa programação que você faz antes de engravidar, como você disse, é o ideal. O ideal seria essa mulher que está pensando em engravidar, consultar os profissionais da área da saúde, inclusive o dentista, né? Uhum. Essa mulher já tem necessidades odontológicas, então já tem pessoas que têm restaurações, tem pessoas que faz muito tempo que não vão fazer uma limpeza profissional, e isso é importante, né? Tem situações de focos de infecção já presentes, né? Então é muito legal você ter, vamos dizer assim, uma avaliação odontológica prévia, porque se você tiver tudo isso resolvido, você tem poucas chances de ter uma emergência odontológica no meio da gestação. Você vai fazer só Sim. prevenção. E prevenção são procedimentos que não são invasivos, são procedimentos com menos tempo de cadeira, né, de menos tempo de atendimento. Então, são procedimentos mais tranquilos para serem feitos. Então, a grávida pode sim fazer prevenção, né, e deve fazer prevenção. O que é a prevenção, Elisa, para leigos A como eu? prevenção é assim, ó, Gi, na verdade, a superfície dos dentes, ela é sempre colonizada por bactérias, de todos nós, né? O que acontece é que regularmente a gente tem que fazer o que a gente chama de limpeza profissional ou profilaxia no dentista. Porque essas bactérias elas vão ficando tão aderidas ao esmalte que depois de algum tempo fica muito difícil de você remover com a escova. Uhum. Então, mesmo quem escova bem, mesmo quem é um bom higienizador, de tempos em tempos precisa ir fazer essa limpeza profissional, porque tem alguns lugares que vai ficando uma bactéria tão grudada, é igual uma faxina mesmo em casa. É, Você pode limpar e dar aquela geral todo dia, mas chega uma hora que você vai ter que tirar o sofá da sala e limpar naquele canto que, mesmo e se você for, lavar. e lavar. Então, a limpeza profissional, a prevenção é exatamente isso, é essa faxina que a gente remove e reduz muito o número de bactérias que está aderido ao dente, né?
E essas bactérias que estão ali aderidas, elas vão causar doenças no dente e vão causar doenças na gengiva também. Então é super importante esse dente estar o mais livre possível de bactérias. Isso é fazer Sim. prevenção, em qualquer situação, na gestante também. Sim. Então, Elisa, é porque assim, a gente ouve muito, eu recebo às vezes a gestante, ou aqui no consultório, ou no postinho, ai, nossa, tô com uma dor de dente, aí eu vou lá. Nem sempre o profissional, ele também atende, está acostumado a lidar com gestante, né? Uhum. Eu vejo mesmo nutricionista, assim como odonto, qualquer outra profissão, às vezes ele não está preparado para receber. E num primeiro momento, às vezes a gente ouve assim, olha, não faça, ou então espera, mas se for uma coisa que você tem dor, eu imagino que deva ser super desafiador você ficar aguentando, né? A gente já Não, tem não é todas nem as mudanças indicado, né? corporais. Existe Exato. alguma possibilidade dessa bactéria migrar também, assim como tem a de urina que você citou? Então, por exemplo, a de urina subir, realmente migrar para bexiga, migrar para, né, as vias urinárias, essa também Uhum. tem? Também. Então, vamos lá. Quando a gente fala em atender a gestante, fazer o pré-natal odontológico, atender a gestante, fazer prevenção e, eventualmente, fazer algum procedimento invasivo, se ela precisar, isso não é uma coisa da cabeça de um louco ou de uma dentista louca ou de alguém. Ele é respaldado pelas principais associações de classe. Se você pegar, por exemplo, a Federação dos Ginecologistas e Obstetras do Brasil, a ADA, que é a Academia Americana de Odontologia, né, Uhum. a Associação Brasileira de Odontologia, todo mundo respalda que o atendimento odontológico é seguro na gestação, né? O que não dá é para a gente fazer alguma coisa que a gente não saiba, né? Em qualquer área, né? Exato. Então, tem algumas situações que são emergenciais. Por exemplo, você citou, não tem cabimento você deixar uma gestante com dor. Porque Sim. a dor, ela produz substâncias e hormônios, né? Adrenalina, cortisol, que vão colocar a gestação dela em risco. Uma gestante com dor, ela não fica bem, ninguém fica bem, Não. né? Então Incomodada, ela não come dá. mais, ou ela come menos, ela se Não, dor é irrita. uma coisa que a gente tem que resolver. E dor de dente é uma urgência, tá? A pessoa enlouquece, porque é muito, muito sofrimento mesmo. Uhum. Focos de infecção também a gente tem que resolver. Você perguntou se essas bactérias podem migrar? Sim, podem migrar. Já foram localizadas bactérias específicas do meio bucal, no líquido amniótico de gestante, tá? Olha. Então, existem até alguns trabalhos que relacionam infecções gengivais em gestante com um risco aumentado de parto prematuro. É Tá? isso que eu ia te perguntar. Porque as Existe. infecções, de uma forma geral, elas já podem acelerar esse processo, né? Elas podem predispor. Assim como uma hipertensão, uma diabetes, mas as infecções, elas podem também, Também. né? Então, a Inclusive infecção odontológicas. bucal, ela tem que receber atenção devida, né? Agora, tudo depende do bom senso do profissional. Então, nós já estamos partindo de alguns critérios. Tem algumas coisas que a gente precisa resolver e aliviar essa gestante e devolvê-la para uma condição de saúde. Sim, Eu não conheço ninguém com saúde que esteja tendo dor. Então, não tem é, jeito. Infecção também. Agora, não é porque você pode resolver essas coisas e deve resolver essas coisas que você pode fazer qualquer procedimento odontológico, tá. né? Não é hora de eu fazer clareamento, Não é de eu hora de fazer fazer alguma coisa, não? clareamento, não é hora de Para tirar fazer, foto de gestante. Olha, não é. meninas, tem uma Usa o série de filtro, meninas que querem fazer por causa das fotos, né? Tudo, não é hora. usa o filtro. Não é hora de fazer. Não é hora de iniciar tratamento que vai demandar muito tempo de cadeira. Não é hora, por exemplo, de trocar a restauração antiga, mas que está bem, que está aceitável, Uhum. né? Agora, Gi, existem situações, por exemplo,
Você pode atender uma gestante que fraturou um dente, um incisivo. Ela não vai ficar 9 meses com aquele dente. Ai, Exato. tem uma restauração estética? Tem, mas aquilo também faz parte da saúde dela social e tudo mais. Então, você Sim. entende que tem muito bom senso, que a gente Uhum. precisa usar como ferramenta de trabalho, né? É, perfeito. Agora, Perfeito. A existem Mari, obrigada, anestésicos, Mari. existem anestésicos seguros para gestante, existem. A gente tem famílias de anestésicos, tem tipos à nossa escolha. Tem aquele que é melhor para o cardiopata, tem aquele que é indicado mais na odontopediatria, tem aquele que para cirurgia ele é mais eficaz, e tem alguns que são muito seguros e estudados que podem ser usados na gestante ou num bebê Sim. pequeno, tá? Então a gente tem esse respaldo, né? A Não, mesma coisa perfeito. antibiótico. A gente não pode usar todos, mas a gente tem alguns que a gente pode usar com segurança se for necessário, né? Não é porque ela precisa fazer um procedimento que ela tem que fazer sem anestésico nenhum. Deus me livre, gente. Já pensou? Eu que já tenho medo, por exemplo, eu ia falar, não, 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 pelo Então, amor de Deus. a gente escuta Tá. muito, não, você não pode ir, ou se você for, você não pode tomar anestesia. Eu não vou, se eu tiver que fazer alguma coisa sem anestesia. Acha? Eu já ia ficar até com dor, ou realmente submeter a isso, né? Sabe, eu ia Então é falar uma assim, quer saber? Não preocupação. tá nem doendo mais, entendeu? Passou, passou. Então, Exato. não, gente, É, a gente pode lançar a mão de anestesia sim, a gente pode cuidar dessa gestante sim, tomando os devidos cuidados, né? E sim. principalmente estudando, né, Gi? O profissional tem É, que sair da zona de conforto e estudar. aproveita agora a quarentena, vai dar uma. O Elisa. Mas, por exemplo, quanto a trimestres, se eu pegar no comecinho, às vezes tem alguma coisa que é melhor ela esperar, não sendo infecção, mas às vezes uma restauração que está ali, precisando, que restauração é obturação, né? Que eu descobri agora porque eu sou mais antiga. Então, na minha época a gente fala obturação, mas não é, É, gente, é hoje, restauração. hoje eu te poupei desse mico. Ó, Gi, é Mas, o de repente, seguinte, esperar o segundo trimestre, igual a gente faz com alguns procedimentos, por exemplo, ou atividade física, ou não. sim, o trimestre ideal para a gente fazer um tratamento é o segundo trimestre, né? É mais Ah, tá. seguro, é mais confortável, né? A gestante não está com aquele abdômen tão distendido, então ela ficar sentada na cadeira inclinada é mais tranquilo, né? Quando ela já passou do segundo trimestre, já no final da gestação, a gente já tem que acomodá-la numa postura, uma posição de cadeira diferente, um apoio nas costas, Uhum. tem todo esse cuidado. No segundo trimestre, costuma ser o período ideal. Por quê? Ela já passou o primeiro trimestre, que muitas gestantes costumam ter náusea, né? E ela não está com a barriga tão grande que seja desconfortável para ela Para ficar dar dor sentada, no ciático. tá? Agora, existe, por exemplo, esse receio e essa resistência, às vezes, dos profissionais de encaminharem para o dentista, ou às vezes até porque não valoriza tanto, porque acha que não precisa ir. Mas, assim, no SUS, o pré-natal odontológico faz parte da rotina do pré-natal das gestantes. Faz, exatamente. Eu Então, trabalho no SUS, a gente sabe que elas têm que funciona. passar por isso, funciona. Exato. Então, no SUS, e o que a gente recomenda? Para todas as gestantes, o que funciona no SUS deveria funcionar no esquema particular, mas não é o que acontece. Que elas passem por 3 consultas, uma por trimestre, tá? Para fazer aquilo que a gente conversou antes, que é a tal da profilaxia, essa limpeza profissional. Se ela fizer Perfeito. isso e mantiver os dentes dela lisos e polidos, a chance dela ter um problema gengival, uma gengivite, que é tão... A gente precisa tratar desse assunto, é muito menor, né? Ou, vamos dizer, é Sim, quase zero. Né? Então, assim, a gestante deveria ir uma vez por trimestre para fazer consultas preventivas, né? Se ela tiver perfeito. alguma coisa que precise fazer tratamento invasivo, uma restauração, um tratamento de alguma coisa, se ela puder esperar até o segundo trimestre é o ideal. Mas, como eu te Ah, falei, dor ótimo. e infecção é urgente em qualquer momento, né? Urgência em qualquer momento. Exatamente.
Exatamente. Não, ótimo. A Elô também, querida, né? Olha lá, que bom. Pessoal, nós estamos aqui, né, Elisa? O nosso propósito hoje realmente é levar informação até para as gestantes ou para quem está se programando que não tem condições de sentar numa roda, num bate-papo, ou Uhum. procurar um profissional justamente para fazer isso, né? Então a gente consegue levar a informação sem ela sair de casa, estando em segurança, que Verdade, é essa, né? né? É o nosso Eu, objetivo. a ideia é essa mesmo. E assim, eu não É, sei é, você, mas eu já escutei vários mitos, vários temores, né? Que eu acho que uma das ideias também é a gente, algumas coisas a gente desmistificar mesmo, vamos é. aliviar um pouco dessa tensão. Então, assim, eu já escutei de, por exemplo, que a gestante tem que comer por dois. Eu já escutei que a gestante tem mais cáries, porque o dente dela fica fraco, ela perde cálcio para o bebê. Então, eu acho que Sim, tudo isso a gente podia abordar um pouquinho, né? sim. Para que a gente junto vá passando informação junto com um monte de coisa que é repetida ou que ficou lá no É, inconsciente dela ali perfeito. como um temor, né? Elisa, eu tenho um problema muito sério na parte odontológica com alimentação, por exemplo, que eu tenho muitas gestantes que aumentam. Imagina, você comia 3, 4 vezes no seu dia. E escovava dente nesses horários. Só que se eu Uhum. começo a comer, igual eu brinco com as minhas, né? Elas sabem, igual telecena de ano novo, de hora em hora. Então, a gente, de hora em hora, você não escova dente. É É. muito difícil. Você Não, escova um dia, você escova dois, gente, mas chega uma hora que só de olhar a escova você tem náusea. não escova. E, e aí, começa a comer de hora em hora, porque Uhum. passa por períodos, né? E aí, Uhum. nesses períodos, como que a gente faz? Eu comi, vou lá, não higienizo a boca. E dois problemas, esse e o problema de comer à noite. Dependendo do período gestacional, algumas mulheres começam a ter muita insônia e fazer muito xixi, aumenta a diurese, e elas vão muito ao banheiro, e a hora que vai ao banheiro dá fome, a barriga Dá uma ronca. Gi, o que beliscada. que eu faço? Vou lá e como. Será que tá se lembrando da hora que ela vai também? Ela escovar de novo o dente para deitar? Ou ela falar, eu É. vou perder o sono, eu já vou comer rapidinho e deitar? Então, o que que acontece? Esse é um mito, né? Vamos começar do mito e vamos começar do que é, vamos dizer, a verdade. O Sim. mito é esse, que os dentes da mulher, ou a mulher tende a ter cáries ou doenças dentárias por conta da gestação. Por conta de uma, vamos pensar, de uma ideia de que o bebê está precisando de cálcio e ele tira o cálcio do dente dela. Gente, Uhum. isso é mito mesmo. O que que acontece? A cárie e as doenças acontecem muito mais por fatores locais. Muito mais por conta desse desequilíbrio que a Gisele mencionou. As gestantes, primeiro, aumentam a frequência de ingestão de comida. Você acaba fazendo uma dieta muito fracionada. Você come, belisca várias vezes por dia. Então, você sempre está com o dente com resíduo de alimento. E se for algum alimento com açúcar, Gi, toda vez que você come açúcar, você vai ficar com acidez bucal. É por isso que a cárie acontece. Por uma queda do Uhum. pH, um desequilíbrio do pH da boca. Então, você imagina se você come algum alimento, você fica com a sua boca mais ácida, e a hora que está aquilo fazendo um esforço para normalizar aquele pH e ficar equilibrado de novo, você vai lá e come mais uma vez, o pH cai de novo, fica ácido, e daí demora alguns minutos para aquilo normalizar, depois você come de novo. Resumindo, se você fizer uma avaliação, você vai observar que a boca daquela mulher ficou em pH ácido a maior parte do tempo. O que acontece nos dentes quando a gente está com acidez? Eles perdem mineral. Então, essa mulher ela tem uma acidez bucal aumentada por conta do padrão de alimentação dela e por conta de muitas vezes de náusea. Tem mulheres Uhum. que vomitam mesmo. É. Então, você imagina, o ambiente ali está ácido, né? E nem Então, a todas as gente vezes tem, que ela a gente vomitou, ela foi escovar o dente, né? E Também. essa é uma outra dica, né? Quando a gente, gestantes tem muitas vezes dificuldade de escovar o dente por conta da náusea. Então, é importante escovar.
A gente tem algumas dicas para aquela gestante que sente náusea ao escovar. Ela não deve escovar em jejum total, então às vezes ela acorda, come uma bolachinha ou come uma fruta, alguma coisa, espera alguns minutos para daí escovar. Sim. Existem algumas escovas menores, sabe, Gi? Algumas escovinhas tipo Unitufo, ou até escova elétrica, legal. que tem uma cabeça bem pequenininha. Então, às vezes, quando você vai pôr na boca, afasta menos a língua, ajuda, né? Então, assim, não escovar em jejum. Para quem tem náusea na escovação, não escovar em jejum. Procurar uma escova, dessas escovas mais específicas, assim. Então, tudo isso a gente pode orientar num pré-natal odontológico. Perfeito. Né? Vamos mudar a Perfeito, escova, Lisa. experimenta essa pasta com essa composição, ou se não Trocar tenta o creme dental, às vezes do trocar o creme sabor, né? dental. E para aquelas Sim. pessoas que vomitam, ou escovando o dente, ou vomitam mesmo, o ideal é que ela faça um bochecho com água, elimine aquele conteúdo, né, aquele resíduo do vômito da boca, aguarde uns 20 a 30 minutos para daí escovar, tá? Certo. Não escovar na sequência, porque se você tá com aquela boca ainda com acidez do conteúdo do vômito e depois você faz a abrasão da escova, você predispõe a erosão nos dentes, tá? Sim. Então, Sim. todas essas dicas a gente pode compartilhar também numa consulta, numa orientação, né? Olha quanta coisa, né? Ou com outros profissionais, quer dizer, a gente pode ajudar essa mulher a passar por isso, né? Eu tô aqui, tem umas gestantes minhas que entraram, a gente sempre pede, porque nem sempre é isso daí, né, Elisa? Nem sempre foi programado 100%, ou lembrou dessa parte odontológica, mas aí, desde que esteja, é importante procurar um profissional e que seja acostumado a lidar com esses problemas, né? Sim, que atenda a gestante. Ô, Elisa, e aí, uma coisa importante, a gente, pelo menos na parte minha de nutrição, eu peço para que diminua a ingestão dos açúcares, né, de adição, por exemplo, vai tomar um suco, toma um suco normal, sem adicionar, vai comer uma fruta, sem adicionar, já vai ter a frutose, já vai ter, né, os outros alimentos. Isso tudo a gente consegue uma melhora, né, higienizando a boca, tudo. Mas, por exemplo, nesse momento, no segundo trimestre, a gente já pede para ela também já entrar com suplementos alimentares, né, inclusive a base de cálcio, para ajudar que aumenta a necessidade. A gente tem uma necessidade, às vezes, de 800 a 1.000 miligramas por dia, vai para 1.200, né, de cálcio. Só que, assim, você concorda com o que eu sempre peço? Pensar em dentição dessa mãe, desse bebê, não é só pensar no cálcio. A mãezinha tem que ter noção que os dentes e os nossos ossos, né, eles são formados por uma composição de minerais e vitaminas, e não é só pensar em cálcio, ela tem que estar ok com a vitamina D, ela tem que estar bem de zinco, magnésio, são componentes que vão formar esse dentinho, né, do futuro bebê, da mãe, manter uma saúde ali da mãe, e também os ossos, né, porque no segundo trimestre é a fase que vai embora. Que tem uma demanda grande. Então, quando a gestante, eu concordo 100% com essa orientação, que a gestante deve evitar ao máximo açúcar, né? A gente sabe que tem aqueles primeiros 1000 dias do bebê, que é todo esse período da gestação, o primeiro ano de vida do bebê e o segundo ano de vida do bebê. Isso é um período de ouro na vida do desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, tudo que a gente puder ter de estímulo para ter uma vida saudável nesse período, isso tende a se repercutir ao longo da vida, né? Então, quando a grávida está evitando açúcar, ela está cuidando dela e cuidando também do bebê. Por quê? Quando ela evita o açúcar, ela vai melhorar localmente. Os dentes dela vão agradecer, porque cada vez que a gente come açúcar, isso tem que ficar super gravado na cabeça de todo mundo. Quando a gente come açúcar, a gente produz ácido. As bactérias produzem ácido. Então, açúcar na boca é sinônimo de acidez. Tá? Perfeito. Então, o dente, quando está em ácido, ele perde mineral.
Então, não é interessante a gente ter ácido na boca. Quando a gente come açúcar, vai formar ácido, então a gente não pode ter muito açúcar, porque a gente não quer que esse dente fique num ambiente ácido. O ambiente Sim. ácido vai destruir a composição mineral do dente, né? Então, a gente está prevenindo problemas bucais na gestante. Segunda coisa é que a gente está formando, primeiro, o paladar do bebê. Tem vários estudos que já associam a dieta da mãe, uma dieta muito rica em açúcar, no desenvolvimento de um paladar mais puxado para alimentos doces. Então, esse bebê pode ter, inclusive, dificuldades depois com alimentos salgados, preferência por alimentos doces, o que não vai ser bom para ele. Perfeito. A dentição começa a se formar muito cedo. Sexta semana de vida intrauterina, às vezes a mulher nem sabe que está grávida, já tem no embriãozinho aquilo que vai ser a boca e os germes dos dentes. Os dentes e os ossos, para se formarem, eles precisam primeiro de colágeno, precisam de proteína e precisam desses minerais, né? Cálcio, fósforo, vitamina D, porque nada se mineraliza no corpo da gente se não tiver vitamina D. Então, tudo isso tudo o bebê vai tirar da dieta da mãe. Ele não vai tirar do dente da mãe. Mesmo se você pegar do que ela come. Se você pegar uma mãe desnutrida, ela não vai ter problema, o dente dela não vai ficar mais fraco para ela poder suprir aquele bebê. Não é esse o caminho que a natureza encontrou. Por isso que é tão importante o que a gestante come, né? Ela está fazendo a programação metabólica do bebê dela. Então, quando ela deixa de comer açúcar, é bom para a saúde bucal dela, é bom para o paladar do futuro bebê, é bom para o metabolismo do bebê. Esse bebê vai ter uma chance menor de diabetes, uma chance menor dela de também, obesidade. Para ela também, ela tende a ter um peso controlado também, ou dentro de limites normais, né, Gi? Então, porque assim, é uma iniciativa muito favorável, muito boa. O problema de um alimento errado na hora errada são, na verdade, o próprio alimento que você comeu naquele momento e ele, né, vai trazer os prejuízos, e o fato de você ter deixado de comer alguma coisa que era boa. Né? Então, além de você comer o que não é legal, você deixa de comer. Eu entendo que existe momentos que não tem como a gente exigir da gestante, né? Olha, tanto que a dieta é bem flexível, tudo, mas a gente tem que sempre tentar uma segunda opção mais saudável, né, Elisa? Esse comecinho aí do bebê, você vê, com 6 semanas. É muito cedo. Gente, é muito cedo. Isso eu também não sabia que já começava essa formação, né, Elisa? Sim. E como que é? O dentinho, ele já aparece, ele já fica formadinho lá no... O dentinho, ele se forma, todos os dentes, tanto os de leite quanto o permanente, eu uso assim a seguinte comparação. Sabe aquelas impressoras antigas que vão formando por camadas, assim? O dente vai sendo formado por camadas. Então, ele sempre começa a se formar da ponta da coroa para a ponta da raiz. Eu vou pegar aqui uma imagem para você. Tá aqui. Um modelinho. Isso aqui é uma boca de uma criança em torno de 4, 5 anos, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só, os dentinhos de leite estão aqui em posição, essa criança já tem, vamos dizer, a dentição de leite completa, e os dentes permanentes estão lá dentro do osso se formando, ó. Eles começaram a se formar da ponta da coroa e aqui não tem nem raiz ainda formada. Então, é da pontinha da coroa para dentro, tá? Não é da raiz para cima, é o contrário, tá? Aqui dá pra gente ver bem. E eles ficam encavaladinhos lá dentro, Elisa? Então, eles ficam encavaladinhos lá dentro, porque até esse dente vir para a boca, vão demorar alguns anos. Os dentes demoram anos para se formar, os dentes permanentes, tá? Os dentes de leite, menos. Mas até o momento dele vir para a boca, a gente espera que esse osso já tenha se desenvolvido, né? Então, quer dizer, imagine, ele vai ter aquela mesma largura, mas a criança vai ter um rosto maior, um osso maior. Então, aquilo que estava apertadinho... aumenta. Aumenta, né? E aumenta, gente, uma dica.
Aumenta de que jeito, né, Elisa? É, Aqui isso tudo, além da musculatura aumentar o próprio osso, ele vai se expandindo com o crescimento de acordo com o estímulo dessa criança também, com né? certeza. Então, assim, Gi, depois que o bebê nasceu, né, a gente tem que ter estímulo de músculo para poder crescer. O rosto não cresce sem estímulo de músculo. É só você pegar, por exemplo, um bebê, vamos dizer, um bebê com uma paralisia, por exemplo, e que ele não vai conseguir engolir, que ele não vai conseguir deglutir, que ele tem que se alimentar por sonda. Depois de algum tempo, você vai ver o rosto, não é o desenvolvimento de uma criança normal. Então, Sim, por quê? Porque aquela musculatura não foi exercitada, aquela exato. musculatura não solicitou, não esticou, não funcionou. Então, o crescimento do osso, o formato do osso, não vai se formar, né? E o primeiro Adequadamente. Ele se estímulo forma. O primeiro é a estímulo, depois que o amamentação, né? nenê nasce, a gente foi feito para mamar, né? Mamar no Sim, peito da mãe. Nós, mamíferos, somos feitos para mamar na glândula mamária da nossa mãe. Então, quando o perfeito. bebê nasce, ele precisa exercitar isso. Essa é a maior, vamos dizer, prevenção de problemas futuros, né? Por quê? Porque Uhum. cada vez que ele, primeiro, de quando o bebezinho nasce, o queixo do bebê é lá para trás. Eu vou ficar de perfil aqui, ó. Então, vamos pensar, aqui Sim, tá a arcada de cima e aqui é de baixo. Quando o sim. bebê nasce, isso é recuado, a mandíbula é lá para trás. Não existe nenhum relato na literatura de algum bebê que tenha nascido prognata. Não existe. Os bebês nascem com o queixo lá para trás. Por quê? Porque a natureza não faz nada à toa, né? Não, Para é muito perfeito. facilitar o bebê de passar pelo canal vaginal. Então, o queixinho é lá para trás para não ter nada impedindo. Isso aqui é embutido lá dentro. O que que faz isso correr atrás do prejuízo e ir avançando essa mandíbula? Músculo. Músculo puxando. Então, quando o bebê mama no peito, ele é obrigado a abrir a boca, avançar a mandíbula para frente, fechar e recuar. Abrir, avançar, fechar e recuar. Ele faz 4 movimentos, é um movimento, vamos dizer, sofisticado fazer isso, não é? Perfeito. É uma coisa que exige músculos, os músculos estão tracionando, depois eles estão elevando, depois eles trazem para trás. A gente faz academia, a gente sabe. A gente vai É, modelando o corpo da gente como? Com exatamente. atividade muscular. Só que É. quando a gente está falando isso, a gente esquece, às vezes, que o rosto é todo formado por músculos, né? Mas eu vou pegar aqui um amigo. Eu tenho um Ah, amigo lá, que que. bom. Então, assim, ó, a gente tem um crânio e esse crânio tem músculos. Na verdade, ele tem centenas de músculos. A gente é recheado de músculos. A hora que a gente abre a boca, ó, aqui dentro tem uma língua que só a língua são 17 músculos. Sim. É um composto de 17 músculos. Então, todos esses músculos, olha só, esse músculo que está inserido aqui, ó, a hora que a gente puxa a mandíbula, ó, ele estira. Perfeito. É. Então, isso tudo vai modelando o rosto do bebê. E às vezes a gente fala assim, não, porque tem que crescer as arcadas. Só que tem coisas que a gente até dentista esquece no nosso dia a dia, né? A hora que a gente fala a maxila, que é a arcada de cima, ela é um osso comprido, gente, que vem até aqui. Olha só onde vem a emenda da maxila. É, quem são as Aqui, arcadas, né? a hora que isso aqui abre, você está modificando e modelando todo o rosto, inclusive, ó, o nariz. O nariz. Então, Perfeito. quando o bebê está mamando no peito, além de todo o estímulo de crescimento, de toda a musculatura dele trabalhando para a gente a favor, ele vai ter uma outra coisa que é uma baita prevenção ao longo da vida, que ele vai Uhum. desenvolver e estimular a respiração pelo nariz, né? Então, a Sim. gente, quando o bebê está mamando, ele está exercitando várias coisas junto. Ele deglute, ele respira pelo nariz, ele movimenta a musculatura, ele cresce adequadamente, né?
a língua dele ocupa aquela boca toda por dentro. Então, ele tem um estímulo muito grande para crescer, né? É Nada muito é por favorável. acaso, Nada é né, por Elisa? acaso. E tem mais Exato. um benefício, Gi, que o leite materno não causa cárie, Olha aí, ao tá? contrário do que muita gente acredita, né? É. Ah, E a gente obrigada. tem, você sabe, né? A alternativa para quem amamentar não é fácil. É possível para toda mulher, se você tiver uma mulher normal, um bebê normal, e essa dupla for bem orientada, é possível. E Sim, é uma coisa muito legal, inclusive de ter apoio, né? A gente tem que ser profissional que divulgue e também que dê apoio para isso acontecer, de isso. verdade. É fundamental, né, Elisa? O É. profissional é o apoio de fora da casa, né, gente, que vai apoiar essa mulher, vai compor essa rede de apoio, tanto o obstetra, o nutricionista, um outro médico que ela confie, um odonto, ele vai compor e disseminar a informação certa, né? Uhum. Porque assim, disseminar o que ela pode fazer, para ela que sinta mais confiança. Eu acho que a todo momento a gente tem que, pelo menos assim, orientar. Né? Uhum. Algumas mulheres não querem, não é o sonho delas, ou algumas têm realmente algum problema durante esse período, Uhum. como a gente às Uhum. vezes tem, né? Sim. E não conseguem amamentar por vários motivos. Por uso de medicação, por não conseguir, por problema em glândula mamária, por infecção, por problema de saúde. Isso é realmente uma necessidade, né? Mas por outro lado, se ela conseguir, mesmo extraindo, né, Elisa, passando pela sondinha, a gente tem assim É. muitos Tem, segmentos. tem alternativa. E tem Tem, gente, sabe, Gi, que faz trabalho maravilhoso de apoio ao tem. aleitamento nesse momento, quando nasce, né? Tem. Porque Vai às na casa vezes antes, tem uma equipe, né, a que vai gente na casa até precisa antes para realmente orientar. valorizar essas mulheres, porque eu falo mulheres porque no geral esse é um trabalho feito por mulheres, né? Sim, A gente normalmente. vai, põe a mão no peito, é uma coisa assim muito feminina mesmo, né? É. Primeiro, eu acho assim que precisa ter uma rede de apoio grande, inclusive da família, né? Amamentar um bebê tem que ser um projeto da família, da mulher com o marido, né? Tem. Todo mundo querer enxergar os benefícios a longo prazo, e porque aquilo vai exigir renúncias de todo mundo e compreensão de todo mundo, né? Vai. Mas não é só porque é fisiológico que vai acontecer. Então é importante que tenha ajuda, mas é importante que tenha ajuda nesse momento. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu Sim. tinha, eu tive minhas filhas em São Paulo, na época eu morava lá, mas quando nasceu a minha filha mais velha, eu tinha um desejo muito grande de amamentar, eu já era odontopediatra na época, quase uma questão de honra para mim, né? Eu queria muito, eu tinha informação, eu tinha uma nenê super saudável, que também não tinha ela nenhum problema. E se eu não tivesse tido ajuda na maternidade, lá em São Paulo a gente fica mais tempo na maternidade do que aqui em Rio Preto, tem outro protocolo, o que eu acho muito bom. Por isso que eu acho que é importante Sim. aqui em Rio Preto as pessoas terem esse apoio em casa, porque muitas vezes o que a gente recebe na maternidade aqui tem que ser feito em casa. Então, se eu não tivesse tido uma enfermeira que me ensinasse a colocar o bebê na pega correta, como que tinha que abocanhar a auréola, quando estava certo, quando estava errado. Às vezes eu estava, não, deixa ela mamar assim, não, tira porque ela está pegando errado, nós vamos começar tudo de novo. E Exato. então isso foi fundamental. Então não basta só você ter leite, nem o bebê querendo mamar, e você ter vontade. Eu acho que Não, muitas vezes você é muito precisa desse difícil. apoio. E esse apoio não pode chegar muito tarde, né? Então, eu acho fundamental as pessoas estarem abertas, já terem contato de alguém que faça, ou experiência de alguma amiga, de alguém que ajudou nesse momento. Pode ser uma técnica de enfermagem, pode ser uma rede de apoio, algumas instituições. Eu trabalho num Uhum. projeto voluntário, a gente tem um grupo de apoio ao aleitamento. Pode ser o próprio pediatra, pode ser o Sim. obstetra.
mas alguém que ensine. Amamentar é uma coisa que pode ser ensinada, né? Eu tive também, porque também era o meu sonho, você imagina, né? E eu tive uma dificuldade imensa, porque a minha não tinha estímulo para pegar. E aí você fala, mas como, né? Não era pega errada, não era pega errada, ela não queria, ela era preguiçosa. Então, até destampar aquela vontade, né? Ali foram alguns dias muito desafiadores. E se eu não tivesse tido apoio da fono no hospital, né? Da enfermagem, da minha obstetra, do pediatra que estava comigo, eu teria desistido. Lógico. Né? E assim, É muito isso sem angustiante, né? nutricionista. Da minha mãe, que ficava ali, olha, tenta de novo, respira fundo, porque dói, gente, é difícil, mas nós estamos vendo todo o benefício, né, para a formação dessa musculatura, além dos fatores nutricionais. A gente nem está entrando nisso, né, Não Elisa? estamos nem entrando Muito porque não longe tem, de. não tem. Se você Não, for, não tem é outra comparação. live, é outra live. É, Então vamos fazer exato. algumas coisas para trazer isso para uma coisa bem concreta, eu acho. Quando a gente fala o leite materno não tem substituto, você não tem nenhuma fórmula da melhor indústria que possa ter. Tem fórmula que custa quase R$ 300 a lata, não é igual. O padrão ouro que a gente tem de melhor ainda é o leite materno. Quando a gente fala da forma de extrair o leite, o padrão ouro, sem comparação, é mamar no peito. Tá? Então, o uso de bicos artificiais nunca vai ser igual. Não estou falando que é o demônio, é o capeta, mas deve ser evitado. É isso que uma pessoa que está te orientando bem vai ter todo o cuidado de não só te ajudar, como não te atrapalhar. Não é? Isso. Então, muitas vezes, ter esse cuidado com a introdução precoce de bicos, de mamadeira, sim, pode alterar todo o padrão muscular do bebê e tornar mais difícil dele mamar na mãe, né? Então, assim, uma pessoa atualizada e bem orientada, ela vai saber te tirar de algumas armadilhas. Porque, às Vai vezes, pelo menos tentar, né, Elisa? Pelo menos tentar algumas mas coisas. com boas chances de conseguir, né? Eu acho que vai acalmando um pouco, vai trazendo um pouco de serenidade também, vai deixando essa mãe mais confiante. Eu acho que a hora que tem um profissional experiente, ele vai mostrando para a mãe que é difícil, mas que é possível. Que se Principal, né? Calma. Calma. Aquilo Um que a gente está lugar de vivendo paz, de nos sossego para primeiros você dias, amamentar. aquilo que a gente está vivendo nos primeiros dias é de uma intensidade, gente, que se isso se repetisse, ninguém sobreviveria. Então, isso vai abaixando, aquela emoção vai abaixando também. Se tem alguém de fora que ajude a manter a confiança e a serenidade, é muito legal, né? O profissional tem que ser muito respeitoso, não é fácil você invadir a vida de alguém nesse momento. Mas a gente tem que crescer como pessoa para poder ajudar, né? Não, então, perfeito. Eu acho que é muito bacana quando a gente... Olha, Gi, eu vou te falar, quando eu comecei a estudar e ser voluntária, eu tinha uma coisa comigo mesmo. Eu já tinha dado dicas para minha irmã, já tinha dado dicas para amigas, já tinha comprado livro e compartilhado o livro sobre aleitamento. Na época eu tinha que trazer de fora com outras pessoas que estavam... Eu já tinha feito isso. Mas quando eu resolvi me envolver como profissional, eu pensei assim, se eu conseguir estimular uma mulher a amamentar, porque eu intervi na hora certa e tudo mais, para mim já valeu. Nossa, então eu acho isso muito legal. Né? A gente recebe uns feedbacks, né, Elisa? Deixa a gente muito feliz da tentativa, do acerto com todo o procedimento, todo o processo da gestação, né? Eu brinco que a hora que elas mandam para mim, assim, é emocionante. Eu saio mostrando para todo mundo as crianças que nasceram, ou as crianças já mamando, ou elas super saudáveis, mesmo para quem não conseguiu, né, efetivamente a amamentação, mas elas ali, tô fazendo a introdução certinha, alimentar. Exato. Que também então, é uma etapa super importante para estimular, né? Então, mas é muito assim, rico Gi, isso. A gente precisa cuidar muito, porque a gente quer tanto que amamente, mas assim, a amamentação não é um ato de amor e doação, mas não é o único.
A pessoa Sim. não é mais mãe ou menos mãe porque amamenta. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo, assim, realmente todas as coisas que beneficiam e o tanto que isso favorece um desenvolvimento normal e favorável, né? Então, assim, É, se eu precisasse escolher alguma atitude, ou melhor, me dá um desconto, eu vou escolher 2 atitudes para a gente ter saúde na gestação e sim, depois o bebê, seria evitar o açúcar ao máximo e promover o aleitamento ao máximo, sim, sabe? Eu acho que sim. isso a gente como população a gente aumentaria muito, assim, é, a saúde, né, como um todo, a saúde geral mesmo, Todos da os riscos, né, população. Elisa? Exato, Eu exato. acho também. Eu acho que não é assim, você não é só amamentando que você tem como amar o seu filho. Também não adianta uma amamentação que você negligencia ou fica irritada ou faz de uma forma de qualquer jeito, né? Aí é muito o vínculo é muito forte numa atitude de carinho, mesmo colocando a sondinha com seu próprio leite, que às vezes ela não Uhum, consegue, ou né, de outras formas, enfim. A gente só evidencia a importância de. isso. Mas todo o processo, ele é realmente iluminado, né? E nós temos que tentar seguir isso, né, Elisa? E Nós eu estamos... acho assim, Gi, que é honesto da nossa parte, como profissionais, mostrar que, às vezes, você substituir a amamentação pode parecer uma coisa super facilitadora no começo, mas que vão ter outras implicações. Então, a mulher pode tomar atitude, sempre a decisão é da família, né? Não é nossa como profissional, a gente tem que ser super respeitoso. Mas eu acho justo com a mulher se ela falar, olha, você não vai enfrentar esse perrengue, que esse perrengue é específico do começo da amamentação, mas você vai enfrentar outros também, porque daí tem perrengue Exato. com bico, com a composição da fórmula, com outras questões também. Então, assim, com alergias. Com alergia, se tem açúcar, se não tem, Exato. se Então, vai dar assim, cólica, se não vai. eu acho que Gente, muitas mulheres tomam uma decisão, às vezes, super angustiadas nesse começo, mas sem terem todas as informações que a gente pode prover. Porque tem um caminho exatamente. bacana e tem um outro caminho que pode parecer sedutor, mas também tem suas dificuldades. E pode ser que você faça a sua escolha consciente por esse caminho, mas que seja Sim, consciente, né? que seja sabendo, né, Elisa? Por isso que é Exato. importante informar. Olha, não, eu sei de todos os riscos, ok, eu Eu vou, quero, não não, está dando eu para quero. mim, está mais do que eu posso, É, não tem mas problema. tem que saber. A gente fica Uhum. preocupada quando, na verdade, a mãe não sabe, ou é privada dessa informação, ou Exato. não procurou os profissionais certos, enfim, né? Eu tenho Condizentes com o objetivo. pacientes que reclamam, por exemplo, que tomaram a decisão nesse momento, na primeira semana e tudo mais, e depois enfrentaram assim um caminho difícil para o bebê até achar uma fórmula, até esse bebê regular o intestino, É, desenvolvimento de alergias, inclusive respiratórias, né? Que ela naquele momento, com uma semana, não podia saber, né? exato. E aquilo não foi passado para ela que teria essa possibilidade. Então, assim, com o bebê não existe um começo fácil, costuma ser sempre um perrengue, para um lado, para o outro, mas é É, passageiro, todo mundo passa por isso e é uma experiência transformadora, né? Você ter um filho sempre é uma exatamente. experiência é, rica e transformadora, né? É, Educar não é fácil, né, Gi? Crescer não de é jeito fácil nenhum. e amamentar também não é, mas pode ser transformador. Mas vale a pena, né, Elisa? Bom, pessoal, e nós já estamos aqui, ó, Nossa, quase passou, né? nos últimos. Ai, é uma delícia falar com você, Elisa. Ah, Assim, imagina. é muito rico para mim também, como profissional e como mãe, ver essas questões todas, porque a gente tanto usa termo errado, viu, pessoal? E a gente usa também, porque Não tem eu problema. sou boa no que eu faço, eu não sou uma boa odonto. E assim, foi muito rico mesmo. Muito obrigada, viu, pelas Imagina, informações. Gi. Assim, a gente às vezes não consegue responder tudo. A conversa também a gente vai se perdendo, se achando. Eu É, estou disponível, né, para responder. Se você também receber alguma pergunta, alguma coisa específica,
pode compartilhar, de repente a gente faz até um post específico se tiver alguma coisa que vale a pena, né? Mas eu acho que alguma coisa, o essencial, talvez a gente tenha conseguido passar. Para mim foi um prazer, perfeito. viu? Obrigada, eu que agradeço. viu? Eu que E agradeço. assim, gente, vai ficar salva, a Regina, ou a saudade da Rê também, né? Vai ficar salva, pessoal, e qualquer dúvida, vai ficar o Instagram da doutora Elisa também, para entrar em contato, para conversar, e vamos fazer o nosso melhor, né? É isso aí. Boa Elisa, sorte para um todas beijo. as gestantes que estão aí passando por essa fase de Covid. Eu imagino que não deva ser fácil estar passando por esse momento, nesse período. Sim. Então, todo mundo aguenta firme aí, que vai dar Vai tudo passar. certo. Vai passar. Tá bom? Vai passar, exatamente. E Um beijo para todo beijo. mundo que participou. Gi, Elisa, para obrigada, você, viu? para as meninas, tá? Beijão. Obrigada. Um beijo para Fiquem você com também. Deus. Tchau. Tchau, tchau.